Olá, povo, esse vai ser o primeiro vídeo post aqui do blog e para começar eu vou criar uma aplicaçãozinha iOS para demonstrar a utilização de localização. Isso vai servir para que nossa aplicação rode em idiomas diferentes. O propósito da aplicação é bem simples, ela vai ter basicamente uma imagem e um texto que que vão variar de acordo com o idioma do aparelho, ok? Vamos lá, vamos começar. Vou abrir aqui o Xcode e criar um novo projeto. O projeto vai ser uma Single View Application, só vai ser uma telinha mesmo. Vou colocar o nome de Localize-me. O nome do pacote eu vou deixar, o Class Prefix também. O Device Family eu posso colocar, vou deixar iPhone mesmo, mas rodaria também tanto para iPad quanto Universal. Não vou marcar storyboard, vou deixar o ARC, o Automatic Reference Count, que é um recurso do iOS para a gente não ter que ficar desalocando recursos. Vamos lá. Next, não create. Bem, quando a gente cria o nosso projeto, alguns arquivos eles já estão internacionalizáveis por padrão. Se a gente for na pasta do projeto, que no meu caso está aqui tem o meu apps iPhone e tem o Localize-me, eu tenho essa pastazinha aqui, ó, n.lproj. Nessa pasta eu tenho esses dois arquivos que já estão internacionalizáveis. Na verdade, eles estão com o idioma padrão, que é o inglês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse info.plist strings é o arquivo que tem os textos que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Eu vou definir um texto aqui, o hello world, hello world, certo? E esse já vai ser o meu texto internacionalizável. Esse arquivozinho info.plist strings, eu vou renomear ele para localized strings. Eu não sei se o nome obrigatoriamente tem que ser esse, mas com o info.plist.strings não funcionou. Então eu vou deixar esse carinha aqui, localized.strings. E para que esse texto Hello World também apareça em português, basta eu adicionar ele aqui nas opções de localização. Então quando eu clicar em mais, vou colocar português. E aí eu já vou ter inglês e português. E se a gente clicar aqui no mais do localized.strings, eu já vou ter English e português. Então, no português, eu vou basicamente colocar agora o texto em português. Olá, mundo. Então agora eu vou ter o Localized Strings em português, que está com Olá Mundo, e esse aqui em inglês, Hello World. Beleza, vamos tentar ver essa aplicação em execução. Mas antes eu vou vir aqui no meu Chibi e vou adicionar um label que vai exibir esse texto que a gente colocou lá no arquivo de strings. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Vou deixar ele centralizado. Ok. Beleza. Vou adicionar um outlet para a gente poder acessar esse componente no código-fonte. Né? Vou colocar aqui. Chamar de txt mensagem. Dar um connect. Então, aqui eu já tenho a referência no código do meu label que eu defini aqui no Chibi. No arquivo .m, deixa eu voltar aqui para o código-fonte. No arquivo .m, aqui no viewDidLoad, que é o método que é chamado depois que a view é carregada, eu vou colocar txt mensagem, .text, recebe. Aí existe uma macro que permite que eu obtenha um texto baseado na chave, que é o nslocalized string. E aí eu vou passar a chave. A chave é importante que ela seja o mesmo valor do texto no seu idioma default, certo? Então, não seria interessante, por exemplo, que eu chegasse aqui e colocasse texto underline 1, por exemplo, porque quando estiver no idioma padrão, esses dois elementos, a chave e o valor, tem que ser os mesmos, porque a chave vai se tornar o texto que a gente vai usar
no código-fonte. Então aqui no Hello World eu vou passar a chave, que por coincidência no idioma padrão também é Hello World, mas em inglês, em português a gente já viu que é Olá Mundo. O segundo parâmetro do NS Localized String é um comentário se eu quiser adicionar aqui no código-fonte. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, texto inicial da aplicação. Isso aqui é meramente informativo, tá pessoal? Não é obrigatório. Quem não quiser, basta colocar new. Ok, só isso aqui já vai fazer o texto da aplicação variar de acordo com o idioma. Bem simples, não tem muito mistério. Então, vai rodar aqui o emulador. Provavelmente eu acho que está em português, né? Está em português, já apareceu Olá Mundo. Se eu vier aqui no settings do aparelho, no emulador, trocar o idioma para inglês, minha aplicação vai dar um stop aqui, só eu lançá-la novamente. Dá um stop, lançá-la novamente. E quando eu lançar, por estar em inglês, o texto já vai aparecer em inglês. Bem, muito simples essa parte aqui, tá? Basicamente, a gente definiu esses dois textos para a aplicação, o Hello World e o Olá Mundo, e adicionou o label para exibir esse conteúdo, criou o seu outlet que apareceu aqui no ponto H e setou o texto do label aqui no view de load. Agora o que eu quero mostrar para vocês é como a gente colocar, por exemplo, uma imagem internacionalizável, tá? Para fazer isso, basta vir aqui no seu projeto, adicionar um arquivo, que no caso vou adicionar isso aqui, a flag, que é a imagem da bandeira em inglês, dá um L, e vou fazer a mesma abordagem que eu fiz no arquivo de texto, tá? Onde eu tenho aqui a localização, ele está dizendo que não tem nenhuma localização, vou adicionar a primeira, certo? Já está aqui a localização em inglês, e agora eu vou adicionar em português. Okay? Agora, se a gente olhar, a gente tem flag e flag português. Obviamente, as duas estão apontando para o mesmo arquivo, mas agora a gente vai alterar essa imagenzinha daqui, tá? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, posso vir aqui em Showing Finder, e se você olhar, está a imagenzinha a imagem da bandeira americana ainda, né? Eu vou substituir essa imagem por uma imagem que está aqui no desktop, que é a bandeira em português, que é essa flag BR aqui. Só eu vim aqui copiar, colar para cá, e a flag que era americana, eu apago e deixo a flag aqui. Ok? Bem, agora eu já tenho a flag do Brasil, a bandeira do Brasil e a bandeira americana, tá? Então, aqui quando eu mudo o arquivo, ele está perguntando se eu quero fechar, vou dizer que sim. E aí se eu vier aqui, está em inglês e aqui em português, tá? As duas bandeiras. Para usar essa imagem, bem simples, tá? Basta vir aqui na nossa telinha, adicionar um image view. Essa imagem, se eu não me engano, tem 256 por 256, então eu vou colocar aqui desse tamanho. Você vê que à medida que você vai arrastando, ele já vai dizendo quanto tá o tamanho da imagem. Então já dá pra gente ter um valor legal aqui. Certo? Ok, 256 por 256, vou deixar centralizado. Aí o legal dessa parte é o seguinte, quando você seleciona a UI Image View, quando eu clico aqui em Image, vê que não aparece qual é a flag, eu simplesmente seleciono flag. O idioma padrão é o americano, mas quando eu rodar a aplicação, por o
emulador está em inglês, ele vai exibir a bandeira americana também. Certo? Beleza? Mas se eu vier aqui novamente e mudar o idioma, selecionar aqui no Settings, General, International, Language, Português, Done. Mais uma vez a aplicação vai parar. Ok. Posso mandar rodar novamente. E a minha aplicação já vai aparecer em português. Ok, pessoal, então como vocês puderam observar, isso é só uma pequena introdução. Vocês poderiam fazer até variações do próprio arquivo de layout se você quisesse em idiomas diferentes, seguindo a mesma abordagem. Tá? Bastaria, por exemplo, aqui no Chibi, a gente adicionar uma localização aqui para ele, certo? Que aí já vai estar a localização default, se a gente observar aqui. Entender? Aqui em inglês. Se eu quisesse adicionar em português, aí ele ia criar aquela mesma estrutura. Eu tenho em inglês e tenho em português. Se eu quisesse mudar, por exemplo, a ordem, ó, digamos, eu quero a imagem embaixo e o label em cima em português. Certo? Eu poder fazer isso. É engraçado que o Xcode fica meio confuso, né? Fica alterando a imagem quando eu arrastei aqui. Mas bem, se eu salvar aqui e mandar rodar minha aplicação, como o idioma do aparelho está em português, ele vai aparecer o Chibi invertido. Tá? Se eu alterar o idioma, mais uma vez, General, National, idioma, inglês. Lembrando que aqui, quando ele dá essa paradinha, é como se fosse a thread da sua aplicação que parou. Mas se eu voltar aqui no emulador e mandar executar novamente, vai rodar. Aí agora já vai estar com o layout correto, tá? Então, pessoal, esse vídeo foi para mostrar como vocês podem fazer a internacionalização da sua aplicação. De uma maneira bem simples, como vocês puderam notar. E se eu quisesse adicionar mais idiomas, só seguiria aquela mesma abordagem de ir adicionando localizações aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e espero em breve postar mais vídeos. Abraço, até a próxima.